Olá! Hoje a gente vai desvendar um sistema que fez muito, mas muito mais do que só fabricar carros. Sabe, o Fordismo não foi apenas um método de produção, foi uma força que literalmente moldou o século XX, que criou cidades, uma nova classe social e, mais do que isso, a própria ideia que a gente tem hoje de consumo em massa. E a pergunta que guia a nossa conversa é: fascinante, né? Como é que um único modelo de carro, o famoso modelo T, fruto da obsessão de Henry Ford por eficiência, acabou transformando os seus próprios operários nos seus melhores clientes? É essa revolução que a gente vai analisar. Ok, para a gente mergulhar nisso, nosso roteiro é bem claro. Primeiro, como era o mundo antes de Ford. Depois, vamos entender o que era a máquina fordista em si. Aí a gente vê o impacto disso na revolução do consumo, as crises que o sistema enfrentou e, por fim, o legado que, olha, vive até hoje. Para entender o tamanho da revolução, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e ver como as coisas eram antes. A produção industrial ali no comecinho do século XX era um processo, quase artesanal, extremamente lento e, por consequência, muito caro. Então, o ponto crucial é este. Fabricar qualquer coisa, de uma cadeira a um carro, exigia trabalhadores super especializados, levava muito tempo e, por isso, os produtos eram artigos de luxo, para poucos mesmo. A produção em massa, algo que hoje é tão comum para nós, simplesmente não era uma realidade. E é exatamente aqui que Henry Ford entra em cena. E o interessante é que ele não inventou uma única peça do zero, mas ele foi genial em combinar várias ideias para criar um sistema que, mudaria o mundo para sempre. E essa frase resume a genialidade, que parece um paradoxo, né? A ideia de pagar salários maiores não era filantropia de jeito nenhum. Era uma estratégia de negócio friamente calculada para criar um mercado consumidor para sua própria produção, que era avassaladora. Então, de forma mais direta, o Fordismo é isso: uma combinação de técnicas para produzir numa escala gigantesca e, ao mesmo tempo, um modelo social que transforma o operário em consumidor. É a união dessas duas coisas. E como é que essa máquina funcionava? Basicamente, ela se apoiava em 3 pilares técnicos. Primeiro, a linha de montagem, que era revolucionária. O carro vinha até o operário e não o contrário. Segundo, a padronização. Era tudo igual, o que deu origem àquela famosa frase: pode ter qualquer cor, desde que seja preto. E por último, a produção em massa, que permitiu diluir os custos a um nível que ninguém nunca tinha imaginado. Mas os pilares técnicos eram só metade da equação. A verdadeira genialidade aqui é o pilar social, os $5 por dia. Isso foi um choque absoluto para a indústria. E, de novo, Ford não fez isso por bondade. Foi uma visão de negócio. Ele entendeu que para manter a máquina dele girando, ele precisava de um mercado de massa. Ao dobrar os salários, ele não só reduziu a rotatividade de funcionários, que era altíssima, mas ele criou a demanda. Ele transformou os próprios operários nos consumidores que sustentariam seu império. Ele estava, na prática, construindo o seu próprio mercado. E o resultado dessa combinação foi uma transformação social, sem precedentes. A criação de uma figura completamente nova, o trabalhador consumidor. Economicamente falando, o impacto foi um terremoto. A produtividade explodiu, o mercado foi inundado com produtos baratos e as cidades industriais cresceram vertiginosamente, consolidando o capitalismo que a gente conhece no século XX. E isso se traduziu diretamente na vida das pessoas. Pela primeira vez na história, uma classe operária tinha poder de compra para adquirir bens duráveis, como o carro, a geladeira, a casa própria. Foi o início do estilo de vida suburbano que a gente vê tanto em filmes. Só que esse sistema que parecia tão perfeito na sua lógica tinha um lado bem sombrio. Essa eficiência máxima cobrou um preço, e um preço alto, tanto humano quanto econômico. Havia um fantasma na engrenagem. A mesma rigidez e a repetição que garantiam a produtividade acabaram se tornando, com o tempo, a sua maior fraqueza. As críticas eram pesadas. A principal delas girava em torno de um conceito poderoso: a alienação. Pensa só, passar o dia inteiro, todos os dias, só apertando o mesmo parafuso, sem nunca ver o produto final, sem usar nenhuma criatividade. O trabalho perde o sentido, vira uma coisa mecânica, vazia. E o ritmo não era humano, era o ritmo implacável da esteira. Se a gente somar isso a uma disciplina de ferro e uma falta total de autonomia, a gente tem a receita para uma insatisfação gigantesca. E essa frase, apêndice da máquina, ela é brutal, mas ilustra perfeitamente a percepção de que o ser humano tinha virado só mais uma peça, uma extensão da grande engrenagem da linha de montagem.
E nos anos 70 a conta chegou. A concorrência internacional, principalmente do Japão e da Alemanha, a crise do petróleo, os mercados que já não queriam mais produtos todos iguais e, claro, as greves de trabalhadores insatisfeitos. Tudo isso mostrou que o modelo fordista estava esgotado. E a resposta para essa crise veio, em grande parte, com o toyotismo. Esse quadro aqui compara bem os dois. Enquanto o fordismo era sobre produzir o máximo possível e estocar, o toyotismo era sobre produção flexível, o famoso just-in-time. O produto padronizado deu lugar à variedade, e o trabalhador que só fazia uma coisa foi substituído pelo operário polivalente que sabia fazer de tudo um pouco. Mas mesmo tendo sido superado, seria um grande erro pensar que o fordismo simplesmente desapareceu. Os princípios dele estão, na verdade, profundamente enraizados no nosso mundo de hoje. A forma das nossas cidades, a nossa dependência do carro, a própria ideia de que o consumo é o que move a economia, tudo isso é herança direta do fordismo. Aqui no Brasil, o ABC Paulista foi o grande símbolo desse modelo, o coração da nossa indústria de automóveis por décadas. Isso nos deixa com uma reflexão final. A linha de montagem clássica, aquela do Ford, pode até ser peça de museu hoje em dia, mas a busca incessante por eficiência, por padronização e por produção em massa, ela continua. Será que o sistema de Ford, na verdade, só trocou de roupa e continua entre nós? Fica aí o pensamento.